PEC da transição deixa o Bolsa Família fora do teto de gastos, de forma permanente. Hoje, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cutucou novamente o mercado. Em discurso para representantes de movimentos sociais, Lula disse que, abre aspas, vai cair a Bolsa, vai subir o dólar. Paciência. Fecha aspas, Ricardo Kertzmann. O que dizer sobre essa fala do presidente e essa proposta de deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos. Sobre a fala do presidente, ele podia começar desde já a ficar calado, falar menos, trabalhar mais, que faz bem para todo mundo. Sobre a PEC propriamente dita, Eustáquio, a verdade é o seguinte, eu me lembro que logo quando eu cheguei aqui na Itatiaia, foi em julho, né, desse ano, poucos programas depois a gente debateu essa questão das PECs, né, as chamadas PECs da bondade, PECs kamikaze, depois veio aquela PEC lá de baixar os impostos dos combustíveis. E na época eu me lembro de ter apontado que todo mundo que queria enxergar já sabia. Eram medidas eleitoreiras e que teriam um custo muito alto para o ano seguinte. Então, logo passasse a eleição, essa conta iria chegar. Logo depois, começaram as promessas eleitorais dos dois candidatos, né? O presidente Bolsonaro prometeu um salário mínimo de R$ 1.400, o presidente Lula prometeu salário mínimo com ganho real acima da inflação, ambos prometeram manter o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, tanto faz o nome, em R$ 600. O presidente Lula falou em R$ 150 a mais por criança de 6 anos. Então, os gastos, né? Isso tudo foi aumentando. Tanto o Bolsonaro, se fosse reeleito, ou Lula eleito como foi, os dois, eles iam precisar de uma PEC dessa para poder fazer frente a essas despesas. O que se discute agora, o que essa equipe de transição quer agora, é ter uma liberdade, né? Botar esses gastos da ordem de 175 bilhões de reais. Aliás, 175 bilhões, mais 23 bilhões que o ex-governador Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, falou ontem, deixar isso indeterminado. Olha, vamos me dar autorização para gastar isso para sempre e fica tudo bem. Só que não fica tudo bem, né? A gente tem que lembrar que a questão, Eustáquio, não é nem essa reação do mercado, né? Essas provocações que o Lula faz. A Bolsa sobe um dia, cai no outro, dólar sobe, não é esse o problema. O problema é que a gente está falando aqui de uma coisa chamada déficit primário. Se tudo passar como está sendo proposto, a gente está falando de um déficit primário da ordem de 2,2% do PIB. Eustáquio e ouvintes, para a gente ter uma ideia, o Brasil tem uma dívida pública gigantesca. Para estabilizar essa dívida pública, não estou falando pagar a dívida pública, não, estou falando estabilizar, a gente precisaria de um superávit primário de 2%. Ou seja, a gente não vai economizar 2%, ainda vai gastar mais 2%. A gente está falando em 4,2% do PIB ao ano. Multiplica isso por 4 anos, que aí a gente já começa a entender o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente, o tamanho do desafio. Só para encerrar aqui, Eustáquio, todo mundo fala daqui de ajuste, de orçamento de lá, de aumento de imposto para cá, mas em nenhuma hora eu vejo esse pessoal falar em reforma administrativa, em cortar gasto, em diminuir salário, em diminuir a aposentadoria especial, e comprar menos picanha, comprar menos vinho, comprar menos lagosta, menos Viagra. Gasto público das despesas correntes deles, do que eles gastam, ninguém toca no assunto. Para isso não tem PEC. E já há uma preocupação, Júnior Moreira, com a possibilidade de inchaço da máquina pública com a criação de novos ministérios, aumenta o número de ministérios, deve passar de 30 o número de ministérios do governo Lula. Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, esse assunto é tão complexo e a gente tem que tentar traduzir ele um pouco, né? Basicamente, o que o presidente eleito fez hoje, ele resolveu dobrar a aposta, né? Já tinha cutucado o mercado a semana passada, a gente teve aquela reação que todo mundo acompanhou, a bolsa despencou, o dólar subiu, juros futuros, que para mim é o mais sério da história toda, né? Eles dispararam e ele resolveu dobrar a aposta hoje. Dobrou a aposta colocando mais uma vez o fiscal, né, que são os gastos, contra o social. E eu acho que as coisas não são antagônicas. Essas duas coisas são muito mais, andam muito mais juntas do que tudo. E aí, Eustáquio, é preciso ver como é que o mercado vai reagir hoje. O mercado foi cutucado, né? Como é que vai ser esse movimento? Mais uma vez, repito, minha preocupação são com os juros futuros, porque isso vai influenciar diretamente na inflação, isso vai influenciar diretamente nos investimentos, isso gera desemprego quando não tem investimento. Então, assim, é um economês, mas que vai refletir no dia a dia da população. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento a isso. O discurso de hoje, apesar dele ter cutucado o mercado, a gente precisa colocar num contexto. E qual que era o contexto? Ele estava falando para pessoas e representantes de movimentos sociais numa sala lá da COP27. Então, estava falando para militância, né? Só que tem um problema nessa história, tá?
Falar para a militância não dá mais, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição acabou. O Bolsonaro deixou um vácuo de poder. Ninguém sabe, ninguém viu o presidente da República. E você, ou o senhor presidente eleito, já está sendo tratado como presidente da República. E não dá mais para falar como candidato. Não dá mais para ficar batendo palma para militante. Precisa começar a pensar que o senhor, a partir do dia 1º, vai ser, de fato, o presidente da República e vai ter que lidar com as questões sociais, vai ter que lidar com as questões fiscais, vai ter que lidar com o tal do mercado, vai ter que lidar com um monte de coisa. E tem que parar de ficar caçando palma de militante. Passou da hora, na minha opinião. Passou da hora porque o Brasil tem um problema muito sério, problemas muito sérios, e isso precisa ser resolvido. Agora, só para complementar uma fala do Ricardo, eu estou aqui e aí eu fecho, e aí precisa ponderar também, tem um monte de problema nesse orçamento que foi enviado. E essas questões que vão ficar fora do teto, é preciso que o ouvinte, que depende desses serviços, fique sabendo. Não está no orçamento o reajuste da merenda escolar. Se não tiver, vai faltar merenda o ano que vem. Está fora o Farmácia Popular, por exemplo, que basicamente entrega remédio essencial para a população de baixa renda, entrega remédio para o pobre. E isso precisa estar de algum jeito. E aí tem um problema que a gente precisa reorganizar isso, que não foi colocado num orçamento horroroso, mal feito pelo senhor Paulo Guedes e a equipe econômica, junto com esse governo que está aí. Outra coisa o presidente da República precisa descer do palanque e começar a trabalhar e falar como presidente eleito. Desculpa, só para fazer um complemento ao Júnior. Perfeito, sua fala está perfeita. Eu só vou insistir como eu terminei. De fato, as coisas não são excludentes, né? A gente não pode tratar a política social, a política econômica de forma excludente. Mas cadê o esforço que a própria máquina do governo tem que fazer para poder bancar isso tudo? Oi, Edilene, tá certo que o presidente Lula vai começar o seu governo em 1º de janeiro com o mercado, o mercado desconfiado, o mercado com o pé atrás em relação a ele, porque também se ele não aumentar o benefício social, não mantiver o Auxílio Brasil em R$600, aí a população mais pobre fica com o pé atrás com ele. Ele tá no angu de caroço aí. Bom dia. Sinuca de bico, né, Eustáquio Ramos? A chamada sinuca de bico. Antes de falar sobre isso, rapidamente, só para complementar uma fala do Júnior, ele diz que o presidente eleito, que agora tem aparecido e falado mais, considerado presidente, inclusive mais que o próprio presidente Jair Bolsonaro, e o Júnior fez uma fala precisa dizendo que é preciso parar de falar só para a militância, que agora é hora de governar. O resultado está aí, né? O presidente Jair Bolsonaro, em vários momentos, inclusive na pandemia, ficou falando só para a militância, e o resultado é que ele perdeu as eleições, está 15 dias trancado em casa sem sair. Então, assim, isso tem um resultado que está claro e está provado, né? É preciso governar e falar para todos. E o que você fala para a militância não fica ali numa sala com 100 pessoas, é a era das redes sociais, a imprensa acompanha tudo. Então, falou ali, falou para todo mundo. Esse é um ponto importante. Agora, em relação à PEC... E a gente precisa falar sobre isso, o Kertman falou muito bem em relação a esse assunto. Essa PEC é um resultado da polarização, Eustáquio Ramos, porque um fazia uma aposta e o outro dobrava a aposta. Se a gente pegar as 22 promessas de campanha que o presidente Jair Bolsonaro fez às vésperas das eleições, a gente vai ver que seria inexequível em 4 anos. Por quê? Todos desesperados para ganhar e saíram fazendo promessas difíceis de serem cumpridas. E por isso tem que ter essa PEC do estouro dos gastos, né? Que é a PEC do Bolsa Família agora. O que era a proposta do Paulo Guedes? Ele acreditava que depois que o presidente Jair Bolsonaro ganhasse as eleições, ele conseguir passar uma reforma, uma mini reforma tributária que está parada no Congresso Nacional, especificamente no Senado, que conseguiriam tributar dividendos e que isso traria os recursos para pagar os R$600. Se conseguiriam ou não, ninguém sabe. Talvez também tivessem que lançar mão dessa PEC. Ontem eu recebi essa proposta de emenda à Constituição, pouco antes dela ser entregue oficialmente no Senado, e ela traz 3 pontos específicos. É esse manutenção desses R$600 por beneficiário, mais R$150 por criança de até 6 anos na família, e essas crianças somam mais 70 bilhões de reais do que seria só o Bolsa Família de 600 para todo mundo que está recebendo agora. Não tem prazo definido, ou seja, não é apenas para 2023. E outros 2 pontos importantes. Traz uma permissão para que o governo possa investir receitas extras, ao invés de pagar a dívida que a União tem, investir em programas sociais. E um terceiro ponto, que doações feitas para fundos ambientais possam ser contabilizadas em receitas fora do teto de gastos, para que o governo possa utilizar também em gastos que estão fora desse teto. Então, se são pontos que serão aprovados, nós não sabemos, mas a notícia é que
um estouro de gastos pode chegar até 200 milhões. Qual que é a notícia boa? Pode haver uma limitação para 2023, porque vários senadores defendem que essa PEC só passe se houver limitação desse furo do teto de gastos ao ano que vem. Uma das defensoras é a senadora Simone Tebet, que é cotada e será ministra no governo de Lula. E ele pretende formar uma frente ampla. E, para isso, ele tem que andar de acordo com o que os outros partidos que compõem o governo querem também. Então, possivelmente, será uma PEC limitada ao ano de 2023. Se no final de 2023 vão querer reeditar a PEC, ninguém sabe. Mas ele vai enfrentar essa dificuldade, não vai poder fazer esse gasto ad eterno, porque o Senado provavelmente não vai deixar. O que tem que ter agora num Bolsa Família, que é de R$600? Tem que ter fiscalização, porque no fim de uma... Agora, pouco antes das eleições, o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou as regras. Antes, para receber o benefício, tinha que ter umas regras, que crianças tinham que estar na escola, ficou mais fácil ganhar o Bolsa Família agora em 2022. Então, tem que haver fiscalização, porque se tiver fiscalização de direito, nem todo mundo que recebe agora vai receber, isso é um fato. E tem que haver regras que condicionem o recebimento ao desenvolvimento social. Crianças têm que estar na escola, quem não tem emprego tem que estar participando de programa de qualificação que deem acesso a um emprego, porque, gente, isso é para ser transitório, né? Ninguém tem que viver de programa de transferência de renda. É para quando está numa extrema necessidade receber e depois conseguir gerar a própria renda. Ninguém, porque quem paga Bolsa Família, o Brasil é a gente. É a arrecadação que paga. Ou seja, cada um tem que ser capaz de produzir sua própria renda. Para isso, tem que diminuir a desigualdade social, tem que condicionar o desenvolvimento social e ter fiscalização, né? Porque também receber sem precisar, ninguém merece. Agora, quem precisa tem que receber. Então, eu acho que isso pode equacionar essa conta. Haver uma fiscalização para só receber quem precisa, também pode deixar esse gasto bem maior do que ele é hoje. Vamos falar de Covid agora? Bem menor do que ele é hoje. Tá certo.